por que a família Bolsonaro teme a candidatura de Flávio Bolsonaro a prefeito do Rio de Janeiro. Eu já trouxe para vocês aqui, inclusive lá no canal Historiador também eu falei sobre isso, que existe uma articulação ali do clã Bolsonaro que está tentando, de alguma maneira, até de certo modo ali, abilolada, né? Fomentar a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ser candidato à presidência em 2026 ou ao Senado. Só que ele estará inelegível daqui para lá. E não é o que eu acho, não, tá? É certeza. Jair Messias Bolsonaro não poderá disputar a eleição em 2026 porque ele estará inelegível. E aí, o que é que está acontecendo no ciclo do bolsonarismo, que é a matéria que eu quero trazer para vocês aqui para a gente discutir. O que é que está acontecendo? Bolsonaro foi derrotado por Lula em 2022, mesmo com todo o aparelhamento do Estado. Inclusive, a gente precisa lembrar que até a matéria aqui, ó, cadê? Os documentos, inclusive, está aqui a matéria trazida na coluna da Andréa Sadi, que foi replicada, inclusive, depois aqui a matéria na revista Fórum, fala dos documentos que comprovam que a PRF promoveu bloqueios ali nos estados onde Lula venceu no primeiro turno e que se convocou, inclusive, policiais federais, rodoviários federais que estavam de recesso, de folga, para poder trabalhar no domingo da eleição. Tanto que esse jovenzinho aqui, né, o Silvinei Vasquez, está correndo risco até mesmo de perder a aposentadoria por ter participado desse processo que tentou macular o processo eleitoral de 2022. E aí o Bolsonaro perdeu a eleição para Lula, foi o primeiro presidente desde a redemocratização que foi tentar a reeleição, que não conseguiu. E qual que é o medo deles? Que Flávio se lance candidato e acabe perdendo a eleição para prefeito do Rio, e isso reflita ali outra derrota para o Bolsonaro e outra vitória para Lula. Quem segue o meu trabalho aqui nas redes há muito tempo sabe que eu tenho feito uma previsão de que eu acredito que somente lá para 2028, 2030, a gente vai começar a ter menos relevância dos bolsonaristas no debate político. Eu acredito que ano que vem a gente já começa a reduzir o número deles em prefeituras do Brasil e em câmaras de vereadores, e em 2026 a gente começa a reduzir o número deles também no Congresso Nacional, mas a gente só vai ter uma redução de verdade, assim, onde eles passarão a ser irrelevantes no debate público, eu acredito que entre 2028, mais especificamente 2030, porque eu acredito que o primeiro governo Lula, isso se ele for para o segundo mandato, se não, este governo Lula terá papel fundamental na questão que envolve ali a continuidade do bolsonarismo ou não, porque a gente sabe que o bolsonarismo ele vai continuar existindo sem a presença necessariamente do Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, hoje ele pode não estar na política, mas os seus herdeiros que surgiram com o bolsonarismo estarão fazendo parte da política, mesmo sem a presença do seu mito ou do seu ídolo. E o que é que temos aqui a matéria assinada pela Bruna Lima na coluna do Guilherme Amado? Flávio Bolsonaro tem interesse em concorrer à Prefeitura do Rio em 2024. Candidatura, porém, alvo de temor da família. Por quê? Jair, Eduardo e Carlos têm certo receio com a possível candidatura de Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Há o temor de que, se Flávio não for eleito, a família acumule mais uma derrota. Ainda existe no grupo a esperança, e talvez porque a esperança seja a última que morra, né? A esperança de que Jair Bolsonaro não será declarado inelegível. Isso aqui eu posso afirmar para vocês que é impossível. Se o Bolsonaro não for tornado inelegível, será o maior escândalo da política e do judiciário brasileiro. Porque lembre vocês que o TSE faz parte também do campo que envolve o poder judiciário. E poderá concorrer à presidência novamente em 2026. Não é o plano do Bolsonaro, como eu trouxe na matéria de ontem, inclusive no canal O Historiador, e acho que eu trouxe aqui também. Uma possível derrota de Flávio, 2 anos depois do pai ter perdido a reeleição para Lula, seria, na visão deles, ruim para esse plano. À medida que ela seria vista, como uma vitória de novo de Lula. O maior adversário de Flávio será o atual prefeito carioca Eduardo Paes, que deverá ter apoio do PT. E aí, voltando de novo aqui para a minha tela, eu queria lembrar um ponto importante. Eu disse em alguns lugares, aqui na Fila Democrata, em algumas participações minhas com programas, junto com o Pedro Zambada, em outros lugares também, que eu achava que a possibilidade do Flávio Bolsonaro ser candidato era real em 2024. O senador da República ele não teria nada a perder. Se ele perder a eleição para prefeito do Rio, em 2026 ele poderia concorrer de novo a outro cargo, ou a reeleição ao cargo de senador da República, que em 2026 serão 2 vagas, ou quem sabe candidato a governo do estado do Rio de Janeiro. Só que muitas coisas mudaram dos últimos 1 mês e meio, 2 meses para cá,
15, 20 dias para cá, que foi quando eu comecei a falar dessa questão do Flávio Bolsonaro e a Prefeitura do Rio. Teve ali o fortalecimento das denúncias contra o Bolsonaro por questão das joias vindas da Arábia Saudita. Tem outros casos envolvendo ali os presentes que estavam escondidos, supostamente, na casa do Nelson Piquet. Mais de 170 caixas, mais de 9 mil presentes. Inclusive, foi lá na casa do Piquet que estava escondido o relógio do Rolex que o Bolsonaro deixou lá. Levou para ele, na verdade, né, que ele não poderia, mas levou quando deixou o cargo de presidente da República, avaliado entre 500 e 600 mil reais. E a quantidade de novos materiais que a gente tem visto surgir envolvendo Jair Messias Bolsonaro. Então, a possibilidade do Flávio ser candidato mudou por conta disso, porque o contexto para 2024 mudou. E aí o PL já trabalha com outros nomes. Entre estes nomes, e lembrem vocês, inclusive, antes de a gente encerrar aqui, né, que o Valdemar Costa Neto quer que o Flávio seja candidato. Tanto que ele chegou a dizer isso aqui, ó. Valdemar promete trabalhar para Flávio Bolsonaro ser prefeito do Rio de Janeiro. Ele fala que vai trabalhar para que Flávio seja candidato a prefeito, e neste mesmo evento aqui também, ele disse que também trabalharia para que Carlos Jordi, deputado bolsonarista de Niterói, também fosse candidato por Niterói. Ele falou isso nesse evento aqui que aconteceu lá no estado do Flávio Bolsonaro. Só que agora, vendo essa questão toda, outros aliados do Bolsonaro, do próprio bolsonarismo e do PL, estão sendo apontados ali como possíveis candidatos no lugar do Flávio. Entre eles, o Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, o Walter Braga Neto e o Carlos Portinho. O que foi, Jesus? E o Carlos Portinho, que também pode ser uma possibilidade. Porém, como eu disse para vocês, a prioridade do partido é do Flávio Bolsonaro. Ou seja, eles estão em um momento aí, meus amigos, de puro medo, puro temor mesmo.